Oiê! Esse vídeo não é para te ensinar a vender nada, é para te ajudar a descobrir por que alguns processos e técnicas de venda que funcionam muito bem para outras pessoas não trazem resultados para você. E quando eu falo de vendas, esse vídeo não é só para os profissionais da área comercial que trabalham diretamente com vendas. É para todos os profissionais liberais e para todas as pessoas que têm uma carreira profissional dentro de uma empresa. Se você é um profissional que está com a agenda cheia ou se está em pleno desenvolvimento da sua carreira, esse vídeo não é para você também. Mas se você está com dificuldade de encher a agenda, se você está com dificuldade de desenvolver a sua carreira dentro da empresa, se você está estagnado no mesmo cargo há muito tempo, esse vídeo é para você. Eu já falei em outros vídeos, mas vou repetir nesse. O profissional que é bom vendedor, ele ganha pelo que ele faz com o que ele sabe e não apenas pelo que ele sabe. Quando você traz a venda para o mundo dos negócios, a importância da venda para o mundo dos negócios dispensa comentários, né? Vender, ele é o fator número 1 em relevância para o sucesso na sua carreira, na sua profissão ou no seu negócio. E como é que você pode me ajudar, Angelina, a entender o que me favorece ou o que não me favorece nas vendas? O porquê que um processo funciona para mim e por que o outro processo não funciona? Então, é assim, quando você vai no médico, ele te pede uma bateria de exames. E baseado no resultado desses exames é que ele vai te dizer qual é o diagnóstico e qual é o tratamento que você precisa fazer. É exatamente isso que a gente faz aqui. Você passa por um processo que mapeia as suas principais características. E dentro dessas características, você vai descobrir o que te favorece e o que não te favorece com relação às vendas. Nós vamos fazer junto com você um mapeamento das suas principais características. E no que esse mapeamento me ajuda? Então, nós mapeamos as suas características aqui com foco em vendas. Você pode fazer mapeamento para qualquer objetivo ou para qualquer problema circunstancial que você esteja vivendo e que você queira resolver. Nós fazemos esse mapeamento focado no desenvolvimento das suas aptidões e das suas características em vendas, para melhorar o teu resultado de venda. Então eu vou te explicar de maneira muito resumida como é que cada um desses assessments vão funcionar na sua vida, combinado? Então vamos lá. A gente vai começar pelo mapeamento dos 4 perfis. 2 desses perfis são mais voltados para processos e 2 são mais voltados para pessoas. 2 são extrovertidos e 2 são introvertidos. Conforme eu te falei, a gente vai falar resumidamente, tá, gente? Porque isso aqui é muito mais profundo. Só que a pegadinha nisso aqui está que em 100% daquilo que você não está em apenas um dos perfis. Todos nós temos uma porcentagem de cada um desses perfis na nossa configuração. Então vamos lá, vamos exemplificar. Vamos supor que você tenha 44% nesse teu perfil número 2 e você tenha 16% no seu perfil número 1. E 28% da sua configuração está aqui no perfil número 3. E sobra 12%, vocês me corrijam se eu estiver errada, 12% para o perfil número 4. Então, vamos supor que essa aqui seja a sua configuração. Depois que você passa pelo processo, você descobre que essa aqui é a sua configuração. Olha só,
mais de 70% da tua configuração é voltado para pessoas. Você gosta de conversar, você gosta de se relacionar com as pessoas. Para você trabalhar, teria que ser um tipo de carreira, um tipo de profissão que funcionasse muito próximo de outras pessoas, de se relacionar com as pessoas. Mas olha só que interessante. 44% da sua configuração é extrovertida. Em contrapartida, 28% é introvertido, né? Então você vê que você já começa a ter um conflito interno na sua porcentagem maior de configuração. E se a gente somar aqui, então, aqui já vai dar 40% de você é introvertido. E os outros 50%, 60% o seu é extrovertido. O que a gente quer te sinalizar com isso? Para você começar a entender a complexidade da nossa configuração. Então, que obviamente que os cursos de venda, as técnicas de venda que você aprende, elas são genéricas e elas não vão funcionar igual para todos nós, né? Cada pessoa vai funcionar de uma maneira, cada pessoa vai ter aptidão para fazer um determinado processo, uma determinada técnica, mas não vai ter para fazer outra. Então é aí que a gente fala o que te favorece e o que não te favorece. Agora, olha só, vamos falar olhar um pouco mais para uma configuração dessa em uma pessoa. Imagine que se você vai interagir com um cliente, você vai vender, né, os seus serviços na sua profissão, você vai vender os seus produtos lá na sua empresa para alguém, você imagina que essa pessoa também tem uma configuração, né? E que na configuração dela, ela já tem lá os seus próprios conflitos internos. Então, quando a gente vai falar sobre isso mais pra frente, você vai entender que eu não vou sair por aí sabendo a configuração, digamos assim, de todos. Mas você vai entender que já vai te dar uma grande vantagem competitiva você saber a sua. E lá na frente a gente vai explicar por quê nos próximos vídeos. E vamos complicar um pouquinho mais, né? Porque já tá pouco ainda. Todos nós temos âncoras de carreira. Existem 8 âncoras, que são as principais âncoras de todas as pessoas. E dessas 8, cada pessoa tem 3 âncoras, que são mais forte, mais predominante nelas. O que é a âncora? Então, a âncora é alguma coisa que para você, com relação ao seu trabalho, porque literalmente é uma âncora de carreira, então ela tem a ver com o seu trabalho, e aqui a nossa âncora vai ser sempre estudada com relação às suas vendas, a maneira que você vai vender o seu trabalho. O que está por trás da âncora é o seu motivador, o porquê que você faz isso e o porquê que você não faz aquilo. Eu vou te exemplificar como se fosse numa profissão. Você recebe uma proposta e uma das suas âncoras é qualidade de vida, é você ter o seu final de semana para você. E nessa proposta que você recebeu, você trabalha no final de semana. É uma excelente proposta, a remuneração é sensacional, mas você trabalha no final de semana e você tem uma folga na semana. E final de semana para você é inegociável. Então a âncora, ela tem 2 fatores muito fortes por trás. Primeiro é o motivador, né? Quando você trabalha a favor das suas âncoras, você sente a diferença do seu motivador. E o outro é a sua aptidão, aquela habilidade inata, né? Que você gosta de fazer. Normalmente, a gente tem uma tendência a colocar em prática essa nossa habilidade inata no nosso hobby. Às vezes você trabalha com uma coisa que não tem nada a ver e você tem um hobby que aproveita 100% das suas âncoras de carreira. Interessante, né? Vale a pena conhecer. Vamos para o próximo. Nosso próximo assessment do processo é o de virtudes e forças pessoais. Existem 6 virtudes. Dentro dessas 6 virtudes, existem 24 forças pessoais. Dessas 24 forças pessoais, todos nós temos de 3 a 5 forças que... Como é que eu vou te dizer? É como se fosse a sua assinatura pessoal. É uma força muito forte
e que em muitos momentos da vida a gente faz uso dessa força mesmo sem ter consciência que ela existe. Às vezes, se você prestar atenção, talvez não você pessoalmente, mas você pode ter ouvido essa fala de alguém alguma vez na sua vida que diz assim, que passou por um momento muito difícil, que a pessoa já estava no limite de tudo que ela poderia fazer e de repente caiu na vida dela um problema que ela teve que se dedicar a resolver ele, que demandou tempo, demandou força, demandou da pessoa se dedicar, né, demandou dedicação. E lá, quando a pessoa terminou de resolver aquele problema, ela fala assim, eu não sei aonde eu encontrei forças. Normalmente ela encontrou forças nessa assinatura dela, nessas 3 a 5 forças pessoais dela, né? Então, olha que interessante. Depois vem a nossa linguagem de valorização, que são 5. E a linguagem de valorização, ela tem muito a ver com os relacionamentos, a maneira... Existe uma máxima que fala assim... Trate o outro como você gostaria de ser tratado. Isso não é 100% assim, porque às vezes a maneira que eu gosto de ser tratada e de ser valorizada não é a mesma maneira que você se reconhece bem tratado ou bem valorizada, entendeu? E essas características, elas estão muito ligadas aos relacionamentos. E eu vou te falar que a qualidade dos nossos relacionamentos está diretamente ligada à nossa qualidade de vida. Eu acho que isso é bastante assim... óbvio para todo mundo, né? Se eu tô em bons relacionamentos, se eu tenho bons relacionamentos com os meus clientes, se eu tenho um bom relacionamento dentro da minha empresa, a minha qualidade de vida é melhor. A gente vai se aprofundar um pouco mais, mas eu acho que assim, já dá para ficar bem claro a importância de você ter essa noção de qual que é a sua linguagem de valorização. Quando você leva isso para o cliente, você também não vai saber o que a linguagem de valorização de todos os clientes assim de cara. Mas quando você sabe que você tem uma linguagem de valorização que é sua e que a do cliente pode ser diferente, você vai ter no mínimo, ou vai se esforçar no mínimo um pouco mais para descobrir qual que é a dele, entendeu? Para entender como é que ele realmente se sente valorizado. Às vezes no teu trabalho ou a tua empresa, ela dá, né, um bônus, alguma coisa para o cliente que não faz nenhum sentido para o cliente, que não tem importância nenhuma para o cliente. E já imaginou se você se acertasse em cheio, se você soubesse exatamente o que faz diferença para aquele cliente, você daria um bônus, uma coisa às vezes que não te custaria nem tempo e não teria nem custo financeiro, mas você ia acertar em cheio o coração daquele seu cliente, para você entender a linguagem de valorização dele, né? E para finalizarmos, a gente tem o tríade do tempo. Esse tríade do tempo, esse tétrade do tempo, como que eu aproveito o tempo, como que eu uso o tempo. E parece assim uma coisa que não vai trazer muito significado para esse nosso mapa, mas olha só, se você considerar que o tempo é o seu único bem não renovável, quase tudo que a gente perde dá para meio que recuperar, né? Se você perde a sua saúde, você pode, né, mudar hábitos alimentares, fazer exercício físico e dar uma equilibrada ali, né? Se você perde um relacionamento, talvez você consiga ali recuperar minimamente aquele... Então, assim, quase tudo você consegue remediar, digamos assim. Mas o tempo que você perdeu, esse já era, esse não volta. Quando a gente for se aprofundar no tríade do tempo, você vai ver como é interessante observar aí como que as nossas características fazem uso do tempo. E o tempo também está muito ligado a foco, e a gente sabe muito bem o quanto o foco é importante, né, para o desenvolvimento de um projeto, de uma tarefa, uma função que a gente tenha, principalmente numa época em que a gente tem uma enxurrada de estímulo, né, de distrações o tempo todo. E está muito ligado a planejamento, e a gente sabe que o planejamento faz toda a diferença. Você vai ver que é bem interessante quando a gente fala sobre o planejamento no vídeo que a gente for falar sobre o tríade. E está muito ligado à procrastinação, né, um dos males do século. Então, assim, todas essas características que a gente mapeia de fontes diferentes, elas formam o seu mapa de características.
E é através desse mapa de características que você vai entender o que te favorece e o que não te favorece nos processos de venda, por que algumas coisas que as pessoas estão fazendo estão dando muito resultados e para você não dá resultado, ou você não se sente confortável dentro daquela técnica, você não se sente confortável dentro daquele processo de venda. Tudo isso tem uma explicação e tudo isso tem uma solução, né, gente? Que essa é a melhor parte, né? Porque a gente é complexo, mas a gente tem um potencial incrível de todos os lados, desde que a gente saiba como aproveitar e saiba o que nos favorece, né? A gente tem como aproveitar isso. Então, a gente vai fazer uma série de vídeos, nos próximos vídeos a gente vai falar individualmente de cada um, mais pra frente a gente vai complicar e misturar tudo isso de novo, mas enfim, por enquanto, muito obrigada por você assistir até aqui e até o próximo, ok? Obrigada!